Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo consegue ver a tela, pessoal? Só me sinalize aí, por favor. Beleza, o Anderson disse que sim. Então, galera, hoje, excepcionalmente hoje, nós vamos finalizar a segunda unidade do nosso curso, né? Então, nosso curso tem algumas unidades, né? Então, a gente não estuda o livro de Mórmon cronologicamente. Acaba que alguns eventos coincidem, sabe? Mas não é objetivo do curso estudar igual o Vem Segue-me, como a gente estuda cronologicamente, né? Pela ordem dos capítulos. Mas sim, aqui nossas aulas são divididas em temas e o conjunto de alguns temas é uma unidade. E hoje nós vamos finalizar a unidade 2, que fala sobre o plano de salvação. E a nossa aula vai ser sobre este tema aí, né? A vida após a morte. Um tema globalmente polêmico. Mas, através do livro de Mórmon, nós vamos encontrar alguns pontos de doutrina, alguns ensinamentos, alguns princípios para a nossa própria vida. Conto com a participação de vocês. E para iniciar, eu gostaria de que vocês imaginassem um cenário, né? Que uma amiga de vocês, que se chama Ana, ela faleceu, acaba de falecer. E a Ana era recém-conversa, ela tinha se filiado à igreja há alguns meses. E ela era a primeira pessoa dentro da família dela que decidiu se filiar à igreja, ou seja, a família dela, além de não ser membro da igreja, nem era religiosa, né? Não tinha nem uma religião, não tinha uma tradição de alguns hábitos, né? E também desconheciam algumas doutrinas que as religiões pregam. E aí, essa sua amiga Ana acaba de falecer e você vai lá prestar solidariedade à família, né? E enquanto você está lá prestando solidariedade para a família, a mãe da Ana, da sua amiga que faleceu, ela pega nas suas mãos, olha nos seus olhos e diz: Você pode me dizer o que acontece depois que nós morremos? Diante desse cenário, o que vocês responderiam à mãe da Ana? E vocês iam ficar em silêncio. Mas aí, o que que vocês responderiam, né? Se a mãe dessa amiga de vocês perguntasse o que que acontece depois que a gente morre? Beca, Pode falar, Ju. eu entrei agora para responder essa pergunta, né? É, Oh, ok, era isso se mesmo. uma mãe de uma amiga viesse me perguntar sobre o que acontece depois que a gente morre. Responderia Isso. para ela E que essa sua eu amiga acredito. acabou de falecer. Nossa, foi meu. É. Ah, eu ia dizer que ela tá no mundo espiritual, né? Ainda não tá vivendo para sempre com o Senhor, porque a gente vai esperar mais, a gente ressuscitar todo mundo de novo, para a gente poder ser julgado. Não sei se eu ia falar essa parte para ela, porque para quem perdeu uma pessoa escutar isso, né? É. Mas você falou pontos de verdade, né? São coisas que a gente sabe que é verdade. Então, a Juliana Sim. disse que vai
ia falar para ela que agora ela estaria no mundo espiritual, talvez comentaria um pouco sobre o que seria, né, esse mundo espiritual, e que ali ela ainda não está morando com Deus totalmente, né, não está morando com Deus, mas que era uma fase, uma preparação para essa morada com Deus. E, pessoal, imaginem, né, fazendo um pouco mais de exercício, o que que vocês diriam para uma mãe que perdeu uma filha? Além dessa doutrina, que frases consoladoras, baseado no que vocês conhecem sobre o que acontece depois da morte, vocês diriam para uma mãe que não é religiosa, que não sabe nada, né? Que palavras de conforto vocês trariam para essa mãe? Além do que a Juliana falou, a Juliana também falou sobre descanso, né? Isso consola bastante, dizer, olha, ela está descansando, né? Tá em um lugar bom. Mas que mais? Que frases consoladoras vocês diriam? Tudo bem. Então vamos aprender um pouquinho. Acho que vocês estão tímidos um pouquinho hoje, mas se não, vamos aprender hoje no livro de Mórmon algumas coisas que a gente pode usar em contextos como esse, né? Que a gente pode colocar depois, né, como frases ou ensinamentos que nos trazem muito conforto, tá? E aí, eu queria que agora a gente vai ler duas escrituras. E são escrituras que falam sobre a vida após a morte. Qual é o contexto, né? Alma e Amaleque estavam pregando, né? Eram missionários, estavam pregando, e eles iriam pregar a um povo que estava com certas dúvidas, né? E aí, nessas duas escrituras, eu quero que a gente identifique verdades, porque hoje em dia, no mundo todo, existe muita confusão sobre a vida após a morte, né? Então, nessas escrituras, nós vamos identificar verdades, aquilo que é verdade, tá? E que ia nos ajudar a responder lá, dar consolo para a mãe da Ana, né? Naquele cenário hipotético. Então, vamos ler lá, Alma 11, Alma 11, do versículo 43 e 44. Driele, você pode ler para nós, por favor? Posso? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Tá. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, essa restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto Mãe, escravos, abre aqui para Nicole, por favor. tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos, e não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Santo Espírito, que são o eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Obrigada, Adriele. Então, aqui nessas escrituras, que verdades sobre a vida após a morte nós podemos marcar aqui? Todos nós iremos ressuscitar? Todos nós vamos ressuscitar, né? Vou marcar aqui. O espírito e o corpo serão reunidos novamente em uma perfeita forma, né? Então, nós vamos morrer. A morte é a separação, a morte física é a separação do corpo e do espírito, que a gente viu aula passada, mas um dia todo mundo vai se ressuscitar
em uma perfeita forma. Que mais? Que outras verdades que a gente pode marcar aqui? Interessante que, vamos falar no final do versículo 43, que nós vamos ter uma viva lembrança de nossa culpa. Pois que a gente. Nossa, isso é muito interessante saber que nada será esquecido. A gente vai lembrar de coisas que até agora a gente não lembra. Isso é muito legal. Exatamente, né? Então, vai ser até isso vai ser perfeito, né? Nossa memória vai ser muito perfeita para lembrar de toda a nossa culpa, né? Toda a nossa culpa, todos os nossos feitos. E ó, outra verdade relacionada também a essa lembrança, né, é que todos nós vamos ser levados para se apresentar diante de Deus. Então, isso desmistifica algumas coisas que o mundo prega, né? De que acabou, morreu, 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 acabou, vira pó, né? Ninguém vai se ver nunca mais. Não existe esse negócio de encontrar Deus, não existe Deus, então não existe um Criador. E na verdade, não, nós vamos ressuscitar, vamos ser levados à presença daquele que nos criou e vamos voltar na presença dele com uma viva lembrança de todos os nossos feitos. Aqui no 44, que outras verdades a gente encontra sobre a vida após a morte? Bem aí em cima, né? A restauração acontecerá com todos, tanto velhos, jovens, escravos, livres, né? E as pessoas iníquas também. Exatamente, para todo mundo, né, Juliana? Não, independe de qual idade ou qual cenário você morreu. Por exemplo, morri velho, morri jovem, morri escravo, morri livre, morri iníquo, morri justo, sou homem, sou mulher, independe, né? A restauração vai acontecer para todo mundo. A restauração que ele fala é a restauração, a ressurreição, né? A união do corpo e a restauração do nosso corpo também numa forma perfeita. E aí, ele fala aí também, né, sobre algumas verdades de um tribunal, né? Ele complementa o julgamento aqui, né? Ele fala que nós vamos ser levados perante um tribunal que vai estar presente quem? Cristo, Deus e o Espírito Santo, como um Deus eterno, né? Como unos em propósito. Então eles vão estar lá e vão julgar e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Isso aqui é uma outra verdade. Então, nós não vamos ser julgados pelo país que a gente nasceu, não vamos ser julgados pelos erros das nossas famílias ou pelas ações da nossa família, nós não vamos ser julgados pela ala que a gente frequenta, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, né? Sejam elas boas ou sejam elas más. Então, essas são algumas verdades, tá? Nós temos uma segunda escritura para achar outras verdades. Então, eu vou pedir aqui para Daniele estar com a gente, se você pode ler o 11, o 12 até o 14. Posso sim. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido no estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. E então acon- acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e lamentações
e ranger de dentes, e isso em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos. Sim, em trevas e no estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Muito obrigada, Daniele. Ah, mas Então, agora vamos grifar as verdades aqui. Quais verdades a gente encontra sobre a vida após a morte no versículo 11, por exemplo? Bem aí embaixo, né? Vai ser o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhe deu vida. Perfeito, né? Então, ele reafirma, né, Juliana, que nós vamos voltar à presença do nosso Criador, né? A gente sabe também, né, que existe, é uma coisa muito sutil nesse versículo, né? Mas existe um estado, vamos dizer assim, uma fase intermediária entre a morte e a ressurreição. Então, isso faz parte de um plano, né? Mas existe uma fase entre a morte e a ressurreição que é a nossa estadia no mundo espiritual. E muitas pessoas não sabem disso, né? Não sabem que existe este lugar preparado para receber os espíritos que esperam a ressurreição. No 12, que verdades a gente aprende no 12? E os justos irão para o paraíso. Os justos irão para o paraíso. E o que ele diz que é o paraíso aqui? Estado de descanso, paz, felicidade. Um estado de descanso, paz, felicidade, onde nós vamos descansar de todas as nossas aflições, cuidados, tristezas. Olha que coisa consoladora, né? Então, lembrem lá da pergunta que a gente viu antes de entrar nas escrituras. Que verdades que a gente poderia usar para consolar a mãe da Ana, por exemplo, ou para consolar alguém que precisa entender sobre a vida após a morte? Esse daqui é uma boa verdade, vocês não concordam? Quem não espera um descanso de todas essas aflições, né? De todos os nossos anseios, cuidados e tristezas aqui desse mundo. Isso é um direito dos justos, né? Que mais? No 13. E sobre os iníquos? Não vai acontecer nada com os iníquos? eles vão ser atirados, né, nas trevas exteriores, né? Então, Perfeito. eles vão ser punidos por toda a maldade que eles cometeram. Obrigada, Daniele, eles serão atirados nas trevas exteriores. E a gente vai ver ao longo da nossa aula o que significa essas trevas exteriores, sabe? Porque existe também muita confusão sobre o que são essas trevas. E a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Mas o fato é que os iníquos, do mesmo jeito que os justos terão um estado de felicidade, os iníquos terão um estado de pranto, lamentação, ranger de dentes. Eles vão lamentar pelo mal que eles fizeram. Eles vão, inclusive, perceber que eles estavam sob a influência de um espírito maligno, né? Que é o espírito do diabo. E é um estado espantoso e terrível, né? Porque eles vão
entender e perceber a indignação da ira de Deus sobre eles. Então, galera, esse daqui são mais algumas verdades que a gente identifica no livro de Mórmon sobre a vida após a morte. E eu queria perguntar para vocês, né? Usando esse cenário hipotético da aula, né, de imaginem assim sobre a morte de alguém próximo ou a morte de algum familiar. E após ler essas escrituras, como um testemunho da ressurreição nos ajuda a enfrentar os desafios da mortalidade com mais esperança e coragem. Porque dessa maneira compreendo um pouco mais que a vida que temos aqui na Terra ela é só uma fração comparado com tudo aquilo que está por vir. E que se eu permanecer fiel aos mandamentos, permanecer sendo uma pessoa justa, então mais lá para frente vai estar me aguardando um momento de paz e descanso. Então eu sei que tudo aquilo que eu passo aqui na Terra, uma hora, tudo aquilo que é difícil, complicado, que é estressante, tudo aquilo que é de ruim, eu sei que uma hora aquilo vai passar se eu permanecer fiel aos mandamentos do Senhor. Muito obrigada, Jonas. Isso também me traz muito alívio, né? Saber que as minhas ações, se forem justas, eu vou receber uma recompensa por elas, né? Que é esse estado de descanso, de felicidade. Muito obrigada. Alguém mais, pessoal? Como que saber dessas coisas ajuda vocês a enfrentar os desafios da mortalidade com esperança e coragem? Para mim é confortante porque fala que todos vão ser ressuscitados, né? Então eu creio que eu vou encontrar muitos dos meus familiares, dos meus amigos ali. Não fala. Nem tem como a gente saber em que situação a gente vai estar lá, né? Mas que vamos estar todos juntos, vamos estar. E assim, me conforta de saber que aquelas pessoas que eu perdi, que me são queridas aqui, vão estar, né, descansando num sentimento de paz ali. Muito bom, né, Juju? Então, é, é muito bom saber que o nosso corpo vai ser reunido novamente, né? Independente se nós somos membros da igreja ou não, toda a humanidade ganhou esse direito. E isso nos faz seres eternos. Então, só de saber que as pessoas não se acabam em pó, né, na terra, é uma verdade muito, muito, muito consoladora. Uma coisa, pessoalmente para mim, né, que traz muita esperança e coragem, é saber que a morte, né, ela faz parte do plano do Pai Celestial. Então, existe um plano que a gente sabe o começo, a gente sabe o meio, e nós estamos passando por esse meio, né? E nós vamos ter um pós, né? Então, são três fases grandes. E para que eu mude, né, de fase, para que eu possa alcançar o meu objetivo de voltar a viver com Deus, eu preciso morrer. As pessoas precisam morrer para que elas possam ressuscitar, para que elas possam se preparar para o encontro com Deus, além da mortalidade, mas para elas aguardarem. O mundo espiritual, às vezes, nos parece uma sala de espera, né? Mas não somente nós vamos esperar lá e nós vamos entender o que acontece no mundo espiritual, porque ninguém fica lá sentado esperando, né? Totalmente, né? Existe um descanso, mas não existe uma inatividade. Existe uma atividade principal ocorrendo ali no mundo espiritual. E saber que a morte não é algo só para causar dor na gente, mas sim é necessária para uma próxima fase, me traz muita esperança e coragem para continuar enfrentando os desafios da mortalidade, para continuar lidando com as mortes das pessoas que eu amo. E
E eu espero também que vocês não esqueçam disso, né? Consigam ver a morte como essa etapa necessária. Passando aqui para uma citação, eu vou pedir para o Jonas, por favor, Jonas, você pode ler o que a irmã Susan Tanner falou sobre a ressurreição? Ok. Ahn, Este corpo sagrado, pelo qual temos imensa gratidão, tem limitações naturais. Algumas pessoas nascem com deficiências e algumas são doentes e sofrem dores a vida toda. Todos nós envelhecemos e sentimos o corpo ir gradualmente, ficando mais fraco. Quando isso acontece, ansiamos pelo dia em que nosso corpo ficará curado e perfeito. Ansiamos pela ressurreição de Jesus Cristo. Ansiamos pela ressurreição que Jesus Cristo possibilitou. Sei que por meio de Cristo podemos sentir uma plenitude de alegria, que somente estará a nosso alcance quando o espírito e o corpo estiverem inseparavelmente unidos. Obrigada, Jonas. Quando vocês leem essa citação sobre a ressurreição, vocês lembram de alguém ou de algum grupo de pessoas ou alguém próximo, né? Enfim, vocês lembram de pessoas e dificuldades que, se elas soubessem disso, ia trazer bastante consolo? E se vocês lembram que tipo de pessoas podem ser consoladas com essas verdades? Eu acho que aquelas pessoas que estão passando por alguma doença aqui na Terra ou que estão vendo alguém passar por algum problema, alguma dificuldade desse tipo. Perfeito, Adriane. Então, nós temos limitações, né? A irmã Susan conta, né? Nos lembra. Então, aqui nós vamos adoecer, nós vamos nascer com deficiência, algumas pessoas, nós vamos adquirir alguma deficiência, podemos estar nesse tipo de contexto. Nós vamos envelhecendo e a gente vai enfraquecendo, mas todo mundo, toda a humanidade ganhou o direito de ressuscitar de uma forma perfeita. Então, além de termos a oportunidade de falar dessas verdades para pessoas que estão enfrentando um luto, a morte de alguém querido, nós podemos também compartilhar sobre a ressurreição com as pessoas que estão cansadas e aflitas com as próprias deficiências, né, limitações do corpo delas. E que essa verdade também possa nos consolar diante das dificuldades que nós enfrentamos com o nosso próprio corpo. E que verdade que traz muita gratidão, né? Imensa gratidão. E aí, pessoal, vocês já comentaram um pouquinho, mas a gente comentou um pouco mais sobre o mundo espiritual. Mas o que vocês sabem sobre a vida após a morte? Pode falar o óbvio, viu, gente? Tá, vou fazer umas perguntas para ajudar. Depois a gente já falou do mundo espiritual, né? Já falamos já lemos sobre como se configura lá. E depois? O que vem depois? Ou a gente vai ficar lá para sempre? Pelo que eu sei, né, vai, a gente vai lá pro mundo espiritual. Alguns vão ficar num paraíso, outros vão ser para as trevas exteriores. E algumas pessoas lá vão ser chamadas para estar ali pregando para aquelas pessoas que vão estar ali nas trevas exteriores. Se eu não me engano, eu acho que a gente vai estar em questão de trabalho, né?
li depois disso, eu acho que depois disso que veio o milênio. Eita. É. E aí vamos ser julgados pelo Pai Celestial, porque esse nosso estado, tanto no paraíso quanto nas trevas exteriores, ele é temporário, né? Então, depois que a gente vai ser julgados para onde a gente vai, para os quadros reinos de glória, ou para as trevas lá mesmo, trevas Isso. trevosas, a gente vai. Perfeito, Juju. Muito bem. Então, a Juliana falou de maneira geral, né? Então, é isso mesmo que acontece, né? Mas nem todas as pessoas sabem sobre isso, né? Nem todas as pessoas sabem. As pessoas têm muita confusão sobre o que acontece após a morte. E a Juliana falou coisas que a gente encontra nas escrituras. Mas será que a gente tem resposta para tudo que acontece após a morte? Para todos os tipos de cenário, julgamentos? Será que a gente tem resposta para tudo? Não precisam responder. Mas queria lembrar vocês, a gente acabou de ler essa escritura. A gente leu lá em Alma 40, do 11 ao 14, sobre o mundo espiritual e sobre o estado dos iníquos, né, e dos justos. E aí, qual era o contexto dessa escritura? Vocês devem lembrar, né, que alma, que é este carinha aqui, alma, ele já teve uma história de conversão bem emocionante, né? Ele era rebelde, tudo mais, sei o quê. E ele, né, depois da sua conversão, pregou o evangelho, foi chamado como sumo sacerdote, e nós estamos lendo muitas palavras que ele pregou quando ele estava servindo, pregando ao povo. E ele tinha filhos. E um desses filhos era Corianto. E Corianto, ele tinha algumas preocupações. Mas antes de ter algumas preocupações, o próprio pai dele se preocupava com ele porque ele estava iníquo. Ele estava cometendo pecados com relação à castidade. Bem-vindo, Edilson. Acabei de ver sua mensagem aqui. Então, Corianto, além de estar pecando com relação à castidade, a alma deu conselhos bem firme e esclarecedor para ele com relação à castidade. Porém, a alma, como nós lemos nos versículos, ensinou verdades sobre a vida após a morte. Sabe por quê? Porque Corianto estava se preocupando com o estado dos iníquos após a morte. O estado dele já não estava muito bacana. E aí ele estava tão preocupado e que o pai dele percebeu que ele estava meditando sobre isso. E foi nesse contexto que nós temos os versículos que nós acabamos de ler, né? Em Alma 40, do 11 ao 14, né? Eu vou voltar aqui, né? Voltar aqui. Deixa eu só dar um ESC aqui. Então, foi nesse cenário. Então, a gente acabou marcando aqui algumas coisas, né? Algumas verdades. Estou passando aqui porque eu quero que vocês olhem essas verdades agora, tá? E a gente vai simplesmente fazer uma listinha, bem aqui. A gente vai escrever o que vai acontecer com os justos, qual a diferença. Então, me falem aí, cada um pode falar um. O que vai acontecer com os justos? A gente já conversou bastante, só quero que a gente resuma aqui. Justos vão estar em estado de felicidade, né? Estado de felicidade, Felicidade, de paz e descanso. paz, descanso. E os iníquos? Vou colocar entre aspas Ranger de aqui. dente, né? Vão estar nas trevas exteriores, né? Vão estar lá lamentando pra caramba. Lamentação. Tristeza, né? E vão ser tristes, né? Tristeza que eles Vão vão ser ter. tristes. Tristes. Gente, eu vou colocar aqui também, eles vão estar no estado de agonia. Muita agonia, né? Olha a diferença, né? E agora, galera, eu pergunto para vocês, né? Nós já diferenciamos isso. Já está muito claro para a gente o que vai acontecer, a gente já tem plena capacidade de explicar isso para outras pessoas.
Mas e vocês sabem o que é o inferno? Como que vocês explicariam isso para alguém? Eu ia dizer que o inferno é a mesma trevas exteriores que o pessoal estava lá. A diferença ia ser que essas pessoas que agora vão estar no inferno definitivo é aquelas que negaram a Cristo, né? E mesmo sendo ensinadas quando os anjos iam lá, elas não aceitaram. E agora eles não vão mais. Vão ficar nesse estado aí para sempre. Juliana já pode tomar meu lugar aqui, né? Tá perfeito, Juliana. A gente vai ler depois. Mas, assim, imaginem, muito obrigada, Juliana. Imaginem explicar isso para alguém que nem, como a mãe da Ana lá no início, né? Uma pessoa que não é religiosa, uma pessoa que. Inferno é uma coisa que as pessoas falam com muita frequência, às vezes, né? É muito comum. Isso não é uma palavra que a gente não escuta sempre, né? Ah, a pessoa até em expressões, ah, que inferno, né? Ele se remete a uma coisa muito desagradável. E aí, imaginem uma pessoa que, após perder alguém, está refletindo sobre a vida após a morte e começa a se preocupar se a pessoa que elas amam foi para o céu, foi para o inferno. E aí surge aí, gente, me explica o que que é o inferno. Como que vocês explicariam o que é o inferno para alguém que não conhece o evangelho? Rebeca, esse inferno que tu tá perguntando aí é diferente da prisão, né? Ou é a mesma coisa? Boa! Tu tem essa dúvida, Edilson? É, porque tem a prisão, né? Que é a condição dos iníquos após a morte, que é a condição que os iníquos vão, vão estar após essa morte, esperando a ressurreição, né? Que tem um paraíso, que é a condição dos justos, viverão em um estado de felicidade, né, por um período, e tem a prisão. Mas a pergunta é se essa prisão se tu quer a resposta referente à prisão ou ao inferno, que tem as trevas exteriores também, que é destino final dos iníquos dos iníquos. Essa é a minha dúvida. Se tu quer saber E sobre a prisão ou sobre as trevas exteriores? sobre os dois. E você já foi explicando aí, então a gente já vai pegar essa resposta, né? Sobre os dois. Entendi. E eu vou te convidar, Edilson, aqui, por favor, para você ler o que que a gente tem de definição sobre o inferno no Guia de Estudo das Escrituras. Você pode ler a partir de As Revelações. Tá. As revelações modernas consideram o inferno, pelo menos, em dois sentidos. Primeiro, é a morada temporária do mundo espiritual, dos espíritos daqueles que foram desobedientes na mortalidade. Nesse sentido, o inferno terá fim. Ali os espíritos aprenderão o evangelho e, em alguma época, após o arrependimento, ressuscitarão para o grau de glória que merecerem. Os que não se arrependerem, mas não forem filhos de perdição, permanecerão no inferno durante todo o milênio. Após esse 1000 anos de tormento, serão ressuscitados para a glória celestial. Segundo é a morada permanente dos que não forem redimidos pela expiação de Jesus Cristo. Nesse sentido, o inferno é permanente. Será assim para os que irão permanecer imundos ainda. Esse é o lugar onde habitarão eternamente Satanás, os seus anjos e os filhos de perdição, ou seja, os que negaram o filho depois de o pai o ver revelado. Acho que até aqui, né? As escrituras às vezes se referem ao inferno como trevas exteriores. Sem saber, eu falei isso, não foi? Exatamente. Então, foi só para testificar o que você tinha falado. Existem dois Ah, sentidos, tá, pessoal, para o inferno. E aí, é bom a gente aprender não somente para nós mesmos, mas para a gente usar isso
falar para as pessoas, né? Então, no momento de consolar alguém, a gente pode explicar isso, falar, a pessoa não é da igreja, a pessoa não é religiosa nem nada, e já está preocupado, porque nessa hora eu já tive a experiência de ver alguém preocupado, ai, meu filho foi pro inferno, meu filho foi pro inferno. Calma, né? O inferno ele tem dois sentidos, né? Ele tem o sentido da prisão no mundo espiritual, e isso é um estado que não é permanente. As pessoas têm total oportunidade de sair desse estado de prisão, desse estado de lamentação. As pessoas têm oportunidade disso. E que imensa gratidão a gente sente por isso, né? Então, esse é um inferno temporário. É um inferno temporário, tá? Inferno temporário. E assim, até aqueles que não se arrependerem, mas eles não forem filhos da perdição, que foram aqueles que seguiram Satanás, eles não vão para um inferno permanente, eles vão para uma glória celestial, né? Não vão alcançar a glória maior, mas vão alcançar a glória celestial. Então, olha que difícil é alguém ir para o inferno permanente, hein? Rapaz, a pessoa tem. Muito difícil alguém do nosso E, convívio, né? Enfim, ir para o e Rebeca, inferno permanente. Pode falar. não sei quem foi que me disse que é mais difícil a pessoa ir para as trevas exteriores do que a exaltação. Porque para a pessoa receber, ir para as trevas exteriores, a pessoa tem que ter passado por um grau por exemplo, os profetas, os apóstolos, entendeu? Tipo, de Isso, muito bem. apostatar tudo que é aquilo, entendeu? O homem, ele viu, por exemplo, um profeta, por exemplo, ele, por exemplo, fala cara a cara com o pai. Aí depois de tudo isso ele nega. Para ele não tem glória celestial, terrestre ou celestial. Para ele é direto trevas exteriores, entendeu? Então é muito difícil a pessoa ela ir para as trevas exteriores, entendeu? É verdade disso. E é bom, e pessoal, é bom a gente ter isso muito claro na mente. Isso é uma verdade que pode consolar tanto a nós, se a gente tinha dúvidas sobre isso, como Corianto tinha dúvidas sobre isso, quanto as pessoas que não conhecem essa verdade, tá bom? E aí, só para a gente terminar a parte do mundo espiritual, o presidente Daniel H. Oaks, ele também fala sobre o mundo espiritual. Trouxe até algumas imagens aqui, umas ilustrações, no caso, né? Que sabemos pelas escrituras que depois do corpo morrer, vamos continuar a viver. Então, desmintam isso também. As pessoas continuam a viver como espíritos, tá? Como espíritos. As escrituras ensinam da divisão, né, dos íntegros e justos e daqueles que foram maus. E o mais importante é que a revelação moderna ensina que a obra de salvação continua no mundo espiritual. E embora sejamos alertados a não a deixar o arrependimento para depois da vida mortal, aprendemos que é possível que algum arrependimento aconteça lá. Então, lembre-se disso, né? Por mais que a gente pregue o arrependimento, que as pessoas tenham ou não tenham oportunidade de conhecer o evangelho aqui na Terra, mas ainda existe oportunidade no mundo espiritual para o arrependimento. E como saber, pessoal, como ter um entendimento correto, correto, porque incorreto todo mundo tem, do que vai acontecer depois que a gente morre. O mundo como um todo tem. Mas como saber corretamente como funciona o mundo espiritual pode nos ajudar a fazer boas escolhas. Eu acho que a partir desse conhecimento nós podemos criar como metas assim, na nossa vida de ir para o maior reino de glória, por exemplo. E aí isso nos ajuda a ter um propósito na vida, um propósito de chegar em algum lugar. Perfeito, Adriele. Então, quando a gente tem o entendimento correto, a gente sabe que tem um lugar que a gente quer alcançar. E isso vai fazer com que a gente não desmereça nossas escolhas. Porque muitas pessoas desmerecem. A gente vai ver mais daqui a pouquinho algumas frases. Não importa muito o que eu faço, né? Não importa que caminho seguir. Para quem não sabe onde quer ir, tanto faz, né? Então, saber corretamente o que vai acontecer quando a gente morrer nos impulsiona a fazer boas escolhas, né?
em qual estado eu quero estar? No estado de felicidade, eu quero literalmente estar descansando ou participando ativamente da pregação do evangelho às outras pessoas, ou eu quero estar num estado de lamentação. E, bem resumidamente, pessoal, isso que nós acabamos de descobrir, descobrir não, de discutir, é o que nós resumidamente podemos falar sobre o que nós sabemos sobre a vida após a morte. É o que está no livro de Mórmon, é o que está em Doutrina e Convênios. Então, tudo isso está resumido nesses aspectos que estão em negrito aqui, tá? Mas tem uma frase bem aí marcadinha em cima, né? Que isso é pouco para algumas dúvidas que as pessoas têm. Quando a gente para pensar, o que a gente sabe, o que tem de revelação sobre a vida após a morte? Não, o presidente do LHOX comenta, né? Ele fala assim, olha, não é tanto quanto a gente pensa. A gente tem essas coisas que a gente já discutiu. Mas a gente ainda vai ter dúvidas sobre algumas coisas que vão acontecer. Um exemplo. Nesse discurso aqui do Elden Oaks, Confiar no Senhor, na conferência, ele inicia o discurso dele trazendo casos de dúvidas das pessoas sobre a vida após a morte. Por exemplo, dúvidas do tipo, certo homem ficou viúvo e certa mulher teve a oportunidade de casar com este homem e ser a segunda esposa. E aí, se eles iam morar todos juntos, como ia funcionar o contexto de convivência. São dúvidas que nós devemos menosprezar? Não. Mas são coisas que a gente consegue respostas nesses versículos, por exemplo? Vocês conhecem algum versículo que possa claramente explicar ou responder essa dúvida dessa irmã, por exemplo? Eu não conheço, né? Eu não conheço. E outra dúvida, né? Outro cenário. Uma segunda carta que ele recebeu de filhos que estavam se opondo a um segundo casamento do pai, né? Devido à morte da mãe. Estavam se opondo, estavam inseguros, tipo assim, não, eu quero... o sentimento de querer apenas a convivência com a mãe após a morte. Então, essas preocupações, outras preocupações após a morte, e que também a gente não consegue identificar claramente nas escrituras tão especificamente, né? E essas dúvidas, elas vão ocorrer. Mas o Elder Oaks, ele fala com o que nós devemos nos preocupar. Driele, tu pode ler para nós o conselho do Elder Oaks para quando não temos todas as respostas sobre a vida após a morte? Sim. Vocês estão preocupados com as coisas erradas. Vocês deveriam estar preocupados se vão conseguir chegar a esses lugares. Concentrem-se nisso. Se chegarem até lá, tudo será muito mais maravilhoso do que vocês imaginam. Que ensinamento reconfortante. Confia no Senhor. Então, qual foi o conselho que o Elder Oaks nos dá para essas perguntas? O que vocês aprendem para a própria vida de vocês? Eu acho que principalmente nós temos que nos concentrar em chegar no maior grau de glória, que é o nosso propósito aqui na Terra. E depois nós talvez nos importemos com essas outras coisas que não vão fazer tanta diferença assim, talvez, agora nesse momento, né? Perfeito, Adriele. E, assim, a gente já leva tanto esforço para nos moldar a fim de conseguir esse objetivo do mais alto grau de glória, de ter a nossa família eterna. Isso já leva tanto esforço e tempo na nossa mortalidade. E não vale a pena, né? Isso que o Lucas fala, não vale a pena a gente estar se preocupando com coisas que a gente não tem respostas, que as pessoas têm especulações, mas perguntas como essas, nós não temos respostas doutrinárias para isso. Mas nós temos uma resposta que
contempla todas essas, assim, que deve ser o nosso guia. É de que se nós quando nós alcançarmos os requisitos para viver, voltar a viver com Deus, tudo vai ser maravilhoso, né? Tudo vai ser maravilhoso. O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazer com que tudo seja maravilhoso para nós. Como que isso vai acontecer? Nós sabemos de algumas fases do plano, né, que dão chance das pessoas estarem conosco novamente. Mas de alguma maneira que o nosso cérebro não vai conseguir projetar perfeitamente isso, isso vai ser maravilhoso para nós. Então a nossa preocupação principal tem que ser em chegar lá, nesses lugares. E outra, ele fala que nós temos um dever de ensinar essa doutrina, que é uma doutrina do Evangelho restaurado. Nós temos o dever de ensinar as pessoas, guardar os mandamentos, amar e ajudar uns aos outros a fazer a obra de salvação nos tempos sagrados. Isso é um convite que eu gostaria de reafirmar aqui, né? Existem pessoas que estão tendo oportunidade de se arrepender no mundo espiritual. E nosso trabalho aqui, o nosso dever garantir com que a parte que nós podemos fazer por essas pessoas seja feita. Tem algumas frases que eu queria que vocês me dissessem se é verdade ou se é mentira, né? Essas 3 frases aí, ó. Se vocês escutarem, não é grande coisa me arrepender agora, porque sempre posso me arrepender mais tarde, né? Deus é amoroso, gente. Ele não vai me afastar do reino celestial, mas de jeito nenhum, só porque eu adio o arrependimento de alguns pecados. Ele não vai fazer isso, porque ele me ama. O amor supera. Terceira, não importa o que eu tente, não importa o que eu faça, eu posso fazer tudo de bom aqui na terra, mas sempre fico aquém e nunca estarei preparado para encontro com Deus. Que mentiras e que verdades tem nessas frases? E Rebeca, essa primeira frase aí, eu escutava muito, não sei se você sabe, mas eu já fui de outras igrejas, por exemplo, o que falava muito lá que se a pessoa se arrepender no último suspiro, ela estaria salva. Eu escutei muito isso, entendeu? Aí quando eu me afiliei ao verdadeiro evangelho, eu descobri que isso é totalmente falso, entendeu? Que a gente tem uma vida de dedicado, discipulado, para provar nosso amor a Deus. Não é simplesmente eu vou viver a vida do jeito que eu quero, aí eu, sei lá no último suspiro, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, tô salvo. Não é assim, não. Então é totalmente falso. Então as pessoas, elas têm isso em mente, algumas, e se elas se elas estiverem próximo de morrer, Senhor, eu aceito Jesus. Pronto, tô salvo. Muito fácil. Tá? Então, Deus, ele é um Deus é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia. Nesse momento, ele age com misericórdia. Mas quando vier a segunda vinda, o seu filho vai agir com justiça. Então, todos aqueles que foram obedientes até o último momento, eles realmente serão recompensados pela sua obediência. Pela sua obediência. Perfeito, Edilson. Você desmitificou uma grande mentira. Não é apenas falar que aceita Jesus no último minuto que vai resolver as coisas. Por mais que a pessoa tenha sido desobediente, o que nos consola, né, o que traz também muita esperança, é que por mais que a pessoa tenha sido desobediente até o último suspiro na mortalidade, ela ainda tem o direito de se arrepender, a possibilidade de arrependimento no mundo espiritual. Sabe uma outra mentira que, assim, além dessas, né, que tem algumas aqui, né, sobre o arrependimento, enfim, sobre a desobediência, mas aqui de que a gente pode fazer tudo o que for aqui, a gente não vai conseguir estar preparado. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Não adianta se esforçar, rapaz, não se esforça, que não adianta, tu pode correr, 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 tu nunca vai alcançar a preparação para o encontro com Deus. E isso é uma grande mentira. Nós não vamos alcançar a perfeição na mortalidade, mas estar preparado para o encontro com Deus não era estar perfeito. E aí eu queria que vocês pudessem opinar um pouquinho aqui, né? Nos versículos 32 e 34 de Alma 34, eu vou pedir só para a gente ler aqui, deixa eu ver aqui. O versículo 32 e 33. Eu vou pedir para o Jonas. Jonas, pode ler para nós, por favor? Posso sim. Pode me ouvir? Posso.
Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade. Eis que, se não fizermos melhor o uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Muito obrigada, Jonas. Então, quais são, de acordo com esses dois versículos, quais são algumas coisas que as pessoas fazem ou que nós mesmos fazemos que estão nos impedindo de estar preparados para encontrar com Deus? Quais são algumas coisas que nos impedem? Isso daí me vem muito em mente aquela frase: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, eu acredito que a hora da gente procurar ser os mais, como eu posso dizer, os mais justos possíveis de fazer as coisas certas é agora, não é para amanhã. Porque aqui, como ele fala, né, no finalzinho do 33, que chegará a noite tenebrosa, pelo qual nenhum labor poderá ser executado. Perfeito, Jonas, né? Então o momento é agora. Eu já tive a sensação, não com essas coisas, assim, né? Um exemplo aqui, mas de ter perdido grandes oportunidades porque eu não estava preparada. E eu acho que vai ser um sentimento muito pior com relação a não estar preparada para encontrar com Deus. Então, são uma das coisas que nos impede. Procrastinar nos impede bastante. O mau uso do nosso tempo nessa vida nos impede bastante de nos preparar para o encontro com Deus. Aqui no final do 33 fala, né, sobre isso. Vocês estão prontos para encontrar com Deus? Será que vocês estão prontos? Vocês já se perguntaram isso? Se vocês tivessem a oportunidade de fazer esse encontro hoje, né? Vocês estariam prontos? E aí, em Alma 5, um dos maiores capítulos que tem, ele faz algumas perguntas. Eu gostaria de que vocês... Alma, tá? Alma faz essas perguntas. Vocês estão exercendo fé na redenção daquele que criou vocês? Vocês estão olhando para o futuro com os olhos da fé? Vocês podem hoje imaginar a voz do Senhor dizendo: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão. Vocês se sentem à vontade para imaginar isso? Ou vocês podem imaginar de estar diante de um tribunal com uma alma cheia de culpa e remorso? Vocês podem olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Vocês estão se conservando inocentes diante de Deus? Vocês estão sendo suficientemente humildes? Vocês estão despidos de orgulho? O orgulho, lembrando que o orgulho é quando é aquela inimizade que a gente tem com outras pessoas e com nosso, principalmente com o nosso Deus, de não seguir os seus conselhos, de não é literalmente uma inimizade, assim. Vocês estão despidos dessa rebeldia contra Deus? É um dos conselhos que fica em alma, alguma das perguntas, né, que fica em Alma 5, que eu deixo para vocês refletirem. E aí, para finalizar a nossa aula, eu gostaria que duas pessoas aqui possam me dizer, resumidamente, né, que tipo de pessoas vocês desejariam se tornar, uma característica que vocês gostariam de adquirir, ou que vocês já estão adquirindo. Pode ser o Edilson, a Mila, vocês dois. Que características vocês querem para vocês? E, Rebeca, o que seria essa característica? Um atributo? Pode ser um Que é atributo. Pode ser um atributo. Ah, tá. Humildade. Às vezes eu me pego, às vezes eu ajo com orgulho em algumas situações do meu cotidiano no trabalho, então eu preciso ser mais humilde. Acho que é isso, né? O que eu desejo me tornar é mais humilde, entendeu? Você tá falando Perfeito. a questão do orgulho, né, com as pessoas, né? Então, ser mais humilde com algumas pessoas, entendeu?
Perfeito, Edilson. Você gostaria de ser humilde, mais humilde. Mila, Eu gostei muito que o Edilson falou, a humildade. E eu também estou usando bastante para ser como Cristo é. A gente tem vários exemplos de como ele foi humilde com as pessoas, até com aqueles que zombaram dele. E nessa aula a gente pôde aprender, né, que com a nossa humildade, com a nossa obediência ao Senhor, a gente pode dar coisas que Ele está preparando para a gente. E isso dá, sabe aquele um ânimo para seguir cada vez mais em frente, para a gente um dia estar junto dele novamente. É interessante que ele faz de tudo e mais um pouco, para que um dia a gente possa estar com ele novamente. E como você colocou nos slides anteriores para a gente ponderar, estava ponderando muito sobre isso. Será que nós estamos realmente fazendo isso? O que o Senhor espera que a gente possa fazer? Então, fico muito feliz por estar me esforçando, por ser mais humilde, por ser mais obediente, nas coisas que Ele vem pedindo para mim. Isso é muito bom. muito obrigada, Mila, pelas suas palavras. Então, vocês deram um exemplo do que vocês gostariam de se tornar, né? Pessoas mais humildes. E, pessoal, eu gostaria de terminar nossa aula com essa citação. O juízo final que vai determinar onde nós vamos ter moradia permanente, ele não é um balanço de atos bons e ruins. O Elder Oaks fala, ele não é, um, dois, três, quatro, cinco ações fiz hoje, boas. Um, dois, três, três ruins. Tá, tô fazendo mais boas do que ruins. Não vai ser esse tipo de balanço que o Senhor vai fazer conosco, mas ele vai fazer daquilo que nós fizemos, é a constatação do efeito final dos nossos atos. Então, de toda a nossa vida, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente gastou energia, nossas ações, pensamentos, o que vocês se tornaram diante de tudo isso? Não vai ser um cheque de contas, vai ser a constatação do que vocês se tornaram depois desses atos, pensamentos, depois de tudo, tanto os bons quanto os ruins. Quem que o Edilson se tornou, quem que a Mila se tornou, quem que a Juliana se tornou, a Adriele, todos nós que estamos aqui. É sobre isso o juízo final. É sobre tornar-se. Então, eu convido vocês para que vocês possam ter isso em mente, né? Mente muito claramente aquilo que vocês querem se tornar. E se o tempo que vocês despendem na mortalidade está sendo em benefício daquilo que vocês querem se tornar. E que se vocês, por algum momento, estão agindo de maneira a contabilizar ações, que às vezes até diminui a genuinidade desses atos, né? Poxa, não tem que fazer tantas ações boas, tem que fazer caridade, 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 participar de tantas atividades, tantas coisas. Isso é muito bom, mas cuidado para que isso não vire um balanço, né? Um balanço, uma conta de atos bons e ruins. Mas se preocupem principalmente com o tipo de pessoas que vocês estão se tornando, porque isso que vai ser constatado no final. E eu presto meu testemunho sabendo que eu acredito nessas verdades. Eu acredito que há do verbo haver, há vida após a morte, há chances para o arrependimento após a morte. Não sei o que é possível consertar após a morte, claramente, para todos os casos, mas sei que há possibilidade de arrependimento. E eu sei que Jesus Cristo, ele tem sido o nosso maior apoio nesse processo de tornar-se. E que nós não estamos sozinhos nessas. Então, não desistam e não liguem para as mentiras. Aquelas 3 frases que resumem muito, muito bem, né? Vocês podem se preparar para o encontro com Deus ainda na mortalidade, porque isso não significa ser perfeito. Significa que vocês estão fazendo o máximo que vocês podem para se tornar aquilo que vocês querem se tornar. E eu presto meu testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Jonas, você pode fazer a última oração para nós? Posso sim, com licença. Bondoso Deus, eterno e amado Pai Celestial, queremos poder agradecer, Senhor, por essa noite especial que tivemos, de poder aprender um pouco mais a respeito de seus ensinamentos e a respeito de seu evangelho. Obrigado, Pai, pela
pelo auxílio do seu Santo Espírito que tivemos também, por aprendermos por meio dele também muitas coisas concernentes aos teus ensinamentos. E muito obrigado, Pai, por esse evangelho que temos, pelo livro de Mórmon e também por todos os manuais que temos que nos auxilia a compreender mais a respeito de nossa vida aqui na Terra. Te pedimos, Senhor, que essa noite possa ser uma noite maravilhosa de descanso, que possamos estar a salvo de todos os males, não somente nós, como também nossos familiares e entes queridos, e que possamos prosseguir com uma boa noite de descanso para que o dia de amanhã possa ser um dia confortante e alegre. Muito obrigado, Pai, novamente pelo seu amor e por todo o seu apoio. E são essas coisas que deixamos no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor, nosso amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pessoal.